Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bíblia Fácil. Muito obrigado por nos permitir aqui, todos nós, entrarmos na sua casa para estudarmos a Bíblia com você. Nós estamos aqui em mais uma semana para estudar a respeito do Espírito Santo. Esse que é um agente de Deus, que é o próprio Deus agindo em nossa vida e nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Se você não tem acompanhado os nossos episódios, ou se por acaso você perdeu algum, você pode acompanhar todos os nossos episódios lá no ntplay.com, ntplay.com/Bíblia Fácil. Os episódios estão lá, você pode acompanhar na hora que você quiser e ir anotando aí na sua Bíblia, para que a gente possa ir crescendo no conhecimento da palavra. Falando em ntplay.com, você pode ir lá nas nossas redes sociais. Nós temos um canal no YouTube, onde também tem o nosso conteúdo. É youtube.com/Bíblia Fácil. youtube.com/Bíblia Fácil. Vai lá, se inscreve no canal, dá o teu like lá nos vídeos, compartilha os vídeos aí com as pessoas que você ama e que você sabe que precisam receber esse conteúdo. Mas eu tenho um presente para você, agora já no começo do nosso programa, se você não tem ainda, eu vou pegar aqui na minha mesa, ó. É a revista Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. Essa revista pode ir para a sua casa de graça. Isso mesmo, você não ouviu errado, a revista pode ir para a sua casa de graça. Essa revista tem um conteúdo todo especial e ela é como se fosse o material didático dessa nossa escola aqui da Bíblia, do Bíblia Fácil. Aqui você vai encontrar 15 temas sobre o Espírito Santo. Esses temas que eu tenho apresentado aqui estão nessa revista com perguntas e você pode ter essa revista na sua casa sem custo algum. Tem pelo menos duas formas para você pedir essa revista. Você pode ligar no horário comercial para o número 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse é o número da nossa escola bíblica. Nós temos uma equipe que com muito carinho vai atender você. Tá? Eu repito, no horário comercial você pode entrar em contato com esse número. Vou repetir, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai dizer, olha, eu quero a revista do Espírito Santo que o pastor Felipe está falando lá no Bíblia Fácil. Mas tem outro jeito. Se você quiser pedir a sua revista agora, você pode entrar no site biblia.com.br. biblia.com.br. Nesse site, você vai encontrar a imagem dessa revista. Aí você clica na imagem, vai abrir um formulário, você coloca lá os seus dados, tudo direitinho, o endereço, o CPF, o CEP. Nós precisamos de todos os seus dados para enviar essa revista para a sua casa. Você não está acreditando que é de graça? Talvez seja a primeira vez que você está assistindo a Novo Tempo, então. Aqui nós não cobramos pelo nosso material, nós enviamos para a sua casa de graça. E enviamos graças aos nossos anjos da esperança que nos ajudam a manter o nosso ministério. Então, pede a tua revista do Espírito Santo, porque ela vai ser sua de graça, é só você pedir. Eu vou guardar essa aqui, porque agora eu quero cumprimentar os meus amigos. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que passaram a semana? Tudo tranquilo? Nós estamos aqui de volta mais uma vez para estudarmos esse tema que é tão importante, que é o tema do Espírito Santo, né? E o nosso tema de hoje é a personalidade do Espírito Santo. Mas vamos lembrar aquele verso tão especial de Êxodo capítulo 3, versículo 5, que diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. É sempre bom a gente lembrar que quando a gente estuda a Bíblia, nós estamos entrando em um terreno santo. Esse livro é um livro especial, ele é um livro que está acima de qualquer outro livro, que é mais importante do que qualquer outro livro. E o que está aqui não é só história, o que está aqui é a palavra de Deus. Eu sempre gosto de enfatizar isso, porque algumas pessoas tentam diminuir o que tem nesse texto ou dizer assim, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, mas não é isso. A Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse e todas as vezes que a gente abre esse livro para estudar,
a gente tem que abrir em oração e pedindo ao Espírito Santo para nos iluminar. Então eu quero convidar você para orar comigo. Se você puder, feche seus olhos, você de casa também, vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui nesse momento estudando a Tua Palavra. Eu peço que o Senhor mais uma vez ilumine a nossa mente. Nós que estamos aqui no estúdio, as pessoas que me assistem de casa, que todos nós possamos ter a mente iluminada para compreendermos o conteúdo que vai ser apresentado hoje a partir da Bíblia. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o nosso tema hoje é a personalidade do Espírito Santo. Muitos só conseguem imaginar o Espírito Santo como uma influência, um poder impessoal. Talvez porque a Bíblia o apresente às vezes de forma impessoal, por símbolos como fogo, como a gente viu semana passada, fogo, água, chuva. Algumas pessoas acham que por causa desses símbolos ele é um ser impessoal. Mas o Espírito Santo ele não é um ser impessoal. O Espírito Santo ele é uma pessoa da divindade, assim como o Pai e como o Filho. E eu acho interessante porque algumas pessoas consideram o Espírito Santo ou tratam ele como se ele fosse uma espécie de Wi-Fi de Deus, assim, que vai fazer uma ligação entre o céu e a terra, mas que não tem algum tipo de ação pessoal, que não sente uma pessoa ou uma força que é apenas uma influência de Deus. Deixa eu te falar logo no começo desse nosso encontro. A Bíblia revela, e nós vamos ver isso hoje e nos próximos episódios, a Bíblia revela que o Espírito Santo é uma pessoa da divindade. Assim como o Pai é uma pessoa, assim como o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo tem a sua própria personalidade, a sua própria vontade. E nós vamos então descobrir aqui alguns aspectos da personalidade do Espírito Santo. E você sabe, personalidade tem quem é pessoa, a própria palavra está ligada, tem uma persona ali. É uma pessoa que tem sua vontade, que tem seus desejos, tem os seus sentimentos. E a gente vai ver evidências bíblicas disso, tá? Quais são as características que nós podemos listar aqui de uma personalidade, tanto do Espírito Santo quanto de qualquer outra pessoa? O que caracterizaria uma personalidade? Bem, nós elegemos aqui 3 pontos que são muito claros e que ajudam a gente a identificar isso. Uma pessoa tem inteligência, a personalidade envolve a vontade e a personalidade envolve os sentimentos. Então, todas as pessoas têm essas 3 características, certo? Todas as pessoas têm a sua inteligência, alguns mais para a matemática, outros mais para o português. No meu caso, se você pedir uma conta de cabeça, eu vou pedir licença e vou ali e talvez eu consulte a calculadora, mas se você me pedir alguma coisa da área de humanas, talvez seja mais fácil. Já o meu pai fazia contas complicadas de cabeça. Eu não sei se alguém consegue fazer aqui, mas era impressionante. Guardava números e tal. Todo mundo tem a sua inteligência, mas todo mundo é inteligente. Todo mundo tem vontade e sentimentos. E o Espírito Santo também tem. Então, a partir de agora, nós vamos destrinchar cada um desses pontos, tá bom? Vamos lá, vamos começar com a inteligência. Quais são as evidências bíblicas de que o Espírito Santo é inteligente, ele tem inteligência? João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eu sempre gosto de falar sobre professores, Eu fui professor durante muito tempo de educação básica e agora eu estou de novo aqui dando aula de Bíblia junto com vocês aqui, junto com você de casa. E aqui esse texto de João, e eu falei para vocês na outra semana, que o Evangelho de João ele está bem dividido assim no que diz respeito ao Espírito Santo. A partir do capítulo 14, o Espírito Santo passa a aparecer mais vezes, porque é exatamente quando Jesus está se despedindo e anunciando quem vem substituí-lo aqui na terra. Mas veja aqui que o Espírito Santo é colocado como um professor.
o Espírito Santo nos ensina. E ele não só nos ensina, eu vou voltar aqui o texto, porque o texto diz que ele nos faz lembrar de tudo que Jesus disse. Olha que professor especial, você não acha? Já pensou se na escola o professor fosse assim? Olha, o professor ensina e na hora da prova o professor ainda faz lembrar. Isso seria uma maravilha para os alunos, não é? Mas o Espírito Santo é esse tipo de professor. Ele não só nos ensina, mas ele nos faz lembrar das coisas. Eu não sei se já aconteceu com você aí de casa, mas num momento de aflição, num momento de dúvida, num momento de decisão, vem um texto bíblico à sua cabeça que te ajuda a tomar uma decisão. Já aconteceu com você? É o Espírito Santo lembrando você das coisas que Jesus ensinou. Agora tem uma coisa interessante aqui nesse ponto do professor. O Espírito Santo não vai nos lembrar de coisas com as quais nós não entramos em contato. O que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta a gente não estudar a palavra de Deus e querer que numa hora de aflição, numa hora de nervosismo, numa hora de necessidade, o Espírito Santo nos lembre um texto bíblico. Porque o texto diz lembrar, e a gente lembra de coisas que nós conhecemos. A gente não lembra de coisas que a gente não conhece, né? Então, se você quer ter textos bíblicos na sua mente, para o Espírito Santo te lembrar, estude a Bíblia. Aliás, aqui na Novo Tempo, a gente faz questão que você estude a Bíblia. Você pode pedir o estudo do Espírito Santo, como eu te falei, e tem muitos outros estudos aqui na nossa escola bíblica que você pode aproveitar. Julimar, você quer perguntar? Pastor, o senhor disse que todos nós temos a inteligência, vontade e sentimentos, mas somos pessoas únicas, né? Sim. Isso quer dizer que quando nós pedimos o Espírito Santo, para que ele seja derramado, ele virá também de forma personalizada, é isto? Cada um de nós, ele trata cada um de nós de maneira personalizada. Muito legal isso que você falou, Julimar, porque por ser Deus, o Espírito Santo é onipresente, né? Ele também é onisciente, também é onipotente. Por ser Deus, ele é onipresente. Então, quando você for para casa, junto com seu marido aí, o G, quando vocês forem para casa, o Espírito Santo vai com vocês e trata a família de vocês de um jeito. E aí, quando o Sérgio voltar para a casa dele, lá em Mogi, né? Você mora em Mogi, o Espírito Santo também vai com ele ao mesmo tempo, porque ele é onipresente. Então, sim, o Espírito Santo nos trata de maneira personalizada, porque cada um de nós tem características especiais e necessidades especiais, né? E eu acho que isso é uma coisa muito linda no Espírito Santo, né? Porque ele nos trata de acordo com a nossa real necessidade. Então, o jeito que ele age na minha família não é necessariamente o jeito que ele vai agir na família do Marcos, porque as necessidades são diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Qual é o objetivo do Espírito Santo? Nos levar, nos guiar a toda a verdade e nos levar para a salvação. Então, o Espírito Santo é como um professor. Ele tem essa inteligência. Aqui é só uma evidência, tá? Nós poderíamos ir, por exemplo, para Efésios capítulo 4, e lá tem mais evidências de que o Espírito Santo tem inteligência. Eu gosto muito do capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Nós não vamos ter tempo de ler agora, mas o capítulo 12 de 1 aos Coríntios é um capítulo no qual Paulo fala do Espírito Santo distribuindo os dons, né? E depois vem o capítulo 13, quando fala do maior dos dons, que é o amor. Mas o Espírito Santo, ele é esse que tem inteligência. Então, deixa eu te falar uma coisa. O que a gente está tentando fazer aqui para você não perder o fio da meada? Nós estamos identificando na Bíblia as características da personalidade do Espírito Santo, só para você ter certeza que o Espírito Santo não é uma força, não é apenas uma influência de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa da divindade e ele quer influenciar você. Mas vamos lá, a gente já viu a questão da inteligência. Agora vamos ver a questão da vontade. Será que o Espírito Santo tem algum tipo de vontade? Vamos ler aqui, ó. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Você não acha esse texto curioso? Os apóstolos estavam tentando pregar o evangelho naquela cidade e o Espírito disse assim, ó, não vai. Por que ele disse isso? Porque ele tinha outro plano lá. O que é
importante a gente perceber aqui é que o Espírito Santo tem vontades. E quando nós permitimos, a vontade do Espírito Santo é feita na nossa vida. Eu gosto de pensar nisso, sabe? Porque nós somos seres finitos. Nós somos seres que temos pouquíssima inteligência relacionada a Deus. E muitas vezes a gente quer confrontar a inteligência de Deus. Vocês já se depararam com isso? Eu já fiz isso, confesso o meu pecado publicamente aqui. Deus indicando um caminho, eu dizendo assim, mas Senhor, será que não é melhor ir por esse outro aqui? Deus dizendo, filho, é para cá, faz assim, assim, assim. Eu dizendo, mas Senhor, será que a minha ideia não é melhor? Às vezes a gente faz isso, né? Mas a gente tem que se arrepender desse pecado também. Porque o Espírito Santo, ele tem vontades a respeito de nós, para a nossa vida. E aqui tem uma evidência bíblica disso. Os apóstolos queriam ir pregar na Bitínia, e aí o texto diz, o Espírito de Deus não permitiu. Portanto, o Espírito tem vontades e vontades em nossa direção. Gê, você pegou o microfone aí, pode perguntar. Sim, falando em vontade, né? E nessa questão, aonde fica o livre-arbítrio, então? Ah, muito boa. Gê, você faz boas perguntas, hein? Como é que a gente coloca na mesma massa o livre-arbítrio e a vontade do Espírito Santo? Veja, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nesse momento aqui, os apóstolos estavam a serviço do Espírito Santo para o crescimento da igreja. Não esqueçam que o livro de Atos, ele é um livro que descreve o crescimento da igreja. Então, esses homens aqui que estavam nesse episódio, eles já tinham dito assim, Espírito Santo, o que o Senhor disser, a gente faz. Agora deixa eu te falar uma coisa, Gê. Se o Espírito Santo me disser assim, vai pela direita, e eu quiser ir pela esquerda, ele não vai pegar pela minha mão e me colocar na direita. O Espírito Santo vai deixar com que o meu livre-arbítrio seja exercido. Sabe por quê? Porque a liberdade está na base do reino de Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos criou seres livres. É por isso que o pecado existe. Porque os anjos eram livres, inclusive para não ficar com Deus, e foi o que aconteceu com Lúcifer e um terço dos anjos. E os seres humanos eram livres para não ficar com Deus, e foi o que aconteceu com Adão e Eva, infelizmente, e aí a gente vê as consequências hoje, né? Então, assim, o Espírito Santo, ele, quando nós nos colocamos debaixo da vontade dele e dizemos assim, Espírito Santo, agora o que o Senhor disser eu faço. Aí ele indica, é o caso aqui. Né? Esses homens tinham dito, o Espírito Santo falou, a gente vai, não falou para não ir, a gente não vai. Agora, se a gente quiser rejeitar o Espírito Santo, aí a gente vai fazer a nossa vontade. E eu já adianto para você de casa e para nós aqui. Quando a gente rejeita o Espírito Santo e vai pelo nosso caminho, o fracasso é certo. Você escutou o recado aí? Faça como os apóstolos. Se o Espírito Santo disser não vá, porque é perigoso ir, tá bom? Mas vamos lá. Então o Espírito Santo tem vontade. E a gente vê isso aqui em Atos, tá bom? A vontade que o Espírito Santo tem para nós é a vontade de Deus para nós. Eu queria deixar isso aqui claro, porque às vezes a gente faz essa distinção entre o Espírito Santo, o Pai, Jesus Cristo, como se eles tivessem vontades diferentes para nós. Vejam, eles são pessoas diferentes, mas os três têm a mesma vontade para nós. E qual é a vontade? Qual é a grande vontade de Deus? É que nós sejamos salvos. Veja, o G tocou no ponto do livre-arbítrio e eu queria tocar aqui, só tangenciar esse ponto. Deus não tem uma vontade específica para cada área da nossa vida. Vou dar um exemplo. Com que roupa você veio para o programa hoje? Quem escolheu? Foi você ou o Espírito Santo? Foi você que escolheu. Porque essa área da vida está sob a nossa vontade. Nós temos princípios para escolher as nossas roupas, dados pela Bíblia, mas dentro desse princípio a gente escolhe. Agora, existem coisas que o Espírito Santo não permite que nós escolhamos, assim, eu quero que isso seja certo e que aquilo seja errado. Não, tem coisas que ele já revelou. Vocês entendem? Deus já revelou coisas que são corretas e coisas que não são corretas. E aí, nesse ponto, a gente usa o livre-arbítrio para aceitar ou não essas coisas. Não dá para a gente dizer assim, não, agora a partir de hoje, isso que Deus disse que é errado vai ser certo. Ninguém pode fazer isso. Aliás, deixa eu falar isso para você também. Ninguém pode dizer
que uma coisa que Deus disse que é certa é errada, e ninguém pode dizer que uma coisa que Deus disse que é errada é certa. Coisas que Deus já estabeleceu na Bíblia como pecados, continuam sendo pecados. Entende isso? E coisas que Deus disse que eram para fazer, continuam sendo certas. E isso não está sob a nossa tutela de definir. Mas, como o G levantou, nós podemos escolher não aceitar e sofrer as consequências disso, né? Muito bem. Agora, a gente já viu inteligência, a gente já viu a vontade do Espírito Santo, lembrando que só são exemplos, né? Tem muito mais coisa na Bíblia, mas agora vamos ver se o Espírito Santo tem sentimentos. Vamos lá? Olha Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Que texto interessante, né? Não entristeçais o Espírito de Deus. E a gente às vezes pensa em Deus assim como um ser estático. Não, Deus está sempre do mesmo jeito, mas a gente percebe aqui que o Espírito Santo, que é Deus, ele pode ser entristecido. Mas quem entristece o Espírito Santo? Esse texto foi dito para os cristãos do primeiro século, lá pelo apóstolo Paulo, mas pela inspiração chega a nós, né? Você já parou para pensar que você pode entristecer Deus? Eu fico pensando nisso às vezes, sabe? Que as minhas ações podem deixar o soberano do universo triste. Eu não sei se vocês lembram daquele texto de Jó. Jó, no capítulo 1, quando teve uma reunião no céu lá dos representantes do mundo, dos mundos não caídos, e Satanás foi juntos. Aí Satanás tenta acusar a Jó, e Deus diz assim, ou tenta dizer que o mundo é dele, ele diz, você conhece o meu servo Jó? Né, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí eu fico pensando, quais seriam as palavras de Deus se o assunto da reunião do céu fosse eu? Você já parou para pensar nisso? Você que está em casa, se nesse momento a Trindade tivesse reunida com os anjos e eles dissessem assim, a pauta da reunião é a Dona Maria. O que falariam de você, Dona Maria? O que falariam de você, Julimar? Você, Sérgio, Marcos, Leite? Parou para pensar nisso? Nós temos o privilégio de representar bem o nome de Deus aqui nesse planeta e não entristecer o Espírito Santo. Então veja, se o Espírito Santo pode ficar triste, é porque ele tem uma personalidade, é porque ele é uma pessoa e ele pode ser entristecido, ele pode ficar alegre, né? Inclusive, eu lembro agora daquele texto lá, do final das parábolas de Lucas 15, lembra? Das 3 parábolas lá da ovelha perdida, da dracma perdida e dos 2 filhos perdidos. No final de cada uma delas tem assim, e há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então veja, da mesma forma que a gente pode entristecer o Espírito, a gente pode também alegrar o Espírito quando a gente aceita Jesus, quando a gente se arrepende dos pecados. Então, a gente não alegra Deus quando a gente dá coisas para Deus, porque Deus tem tudo. Não tem nada que a gente possa dar para Deus que Ele já não tenha. Não é o nosso dinheiro que alegra Deus, não é o nosso sacrifício que alegra Deus. O que alegra o coração de Deus é um coração arrependido. E aí, você que está me assistindo de casa, você pode alegrar o nome de Deus nesse momento. Você pode alegrar o nome de Deus agora. Sabe por quê? Porque você pode se arrepender dos seus pecados. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Reconhecer o pecado, reconhecer que o Espírito de Deus está indicando o nosso pecado, é um primeiro passo para que você possa chegar à salvação. Ninguém que não reconhece o pecado que é em si, pode dar o passo seguinte, que é o arrependimento. E aí eu me remeto de novo ao texto de Lucas capítulo 15, né, no final de cada uma das parábolas, quando diz a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Eu queria convidar você agora
no meio do nosso programa, aqui não está perto de terminar não, fica tranquilo, mas eu queria convidar você aqui, já no meio desse programa, a alegrar o coração de Deus, a alegrar o coração do Espírito Santo, porque da mesma forma que ele se entristece, ele se alegra. E agora, nesse momento, você pode se arrepender do seu pecado e alegrar o coração do Pai. Talvez eu esteja falando para alguém que está me assistindo de dentro de uma penitenciária. Você cometeu erros, você cometeu pecados, mas você pode alegrar o coração de Deus nesse momento, se arrependendo do seu pecado e então se voltando para Ele. Há perdão para você, há perdão para todos nós, né? Mas vamos lá. Esses atributos pessoais indicam que o Espírito Santo não é uma influência ou força ativa, mas uma pessoa divina. Por que eu estou batendo nessa tecla? Vocês já viram, já devem ter percebido que eu falei aqui nesse começo de programa várias vezes que o Espírito Santo é uma pessoa. É porque você vai encontrar por aí, você também que está me assistindo, você vai encontrar por aí algumas pessoas de dentro do cristianismo dizendo que o Espírito Santo não é pessoal, que o Espírito Santo não age na nossa vida, que ele não é uma pessoa da Trindade, mas isso não é bíblico. Eu quero enfatizar bem que ele é uma pessoa divina, por isso que está ali em caixa alta, uma pessoa divina. E quando a gente não crê que o Espírito Santo é uma pessoa divina, a gente corre o risco de rejeitá-lo. Porque, pense comigo agora, uma força, você não pode se relacionar com uma força, você entende isso? Você não pode interagir com uma força, você só interage com uma pessoa. E aí, quando a gente aceita o Espírito Santo como sendo uma pessoa, a gente já abre a nossa vida para que a gente possa conversar com Ele, pedir ajuda a Ele, para que a gente possa dizer assim, Espírito Santo, eu estou num momento de crise espiritual, mas eu queria que o Senhor viesse nesse momento e aquecesse o meu coração, já que Ele é o fogo de Deus. Ou Espírito Santo, eu estou com sede espiritual, vem saciar a minha sede. Mas no momento que você não admite que o Espírito Santo é uma pessoa, você quebra esse aspecto do relacionamento. É por isso que eu vou agora dar uma pausa para você pensar um pouco no que eu estou falando, mas eu queria que você fosse para o intervalo pedindo ao Espírito Santo que te convença. Se você ainda não é convencido disso, se ainda não é convencida disso, peça ao Espírito Santo para te convencer. Você viu aqui, ele tem inteligência, ele tem sentimentos, ele tem vontade, ele é uma pessoa. E mais do que isso, ele quer se relacionar com você. Vai pensando nisso, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e nós vamos continuar aqui o nosso estudo a respeito do Espírito Santo e hoje falando especificamente sobre a personalidade do Espírito Santo. Mas antes de nós avançarmos no estudo, eu quero lembrar a você que nós temos uma revista sobre o Espírito Santo. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Eu vou pegar para mostrar de novo para você. Nós temos uma revista do Espírito Santo. Vou mostrar aqui nessa câmera para você, ó. Uma revista que tem o resumo desse assunto aqui, são 15 temas, nós teremos 15 episódios aqui, e essa revista pode ser sua, tá? Você pode pedir pelo 0 Operadora 12 21 27 31 21 no horário comercial ou entrar agora no biblia.com.br e pedir a sua revista que vai de graça para a sua casa. Eu vou guardar a minha aqui. Bem, eu soube aqui, porque me contaram, que a Elísia tem uma pergunta aí, então vamos começar esse bloco com a pergunta dela. Sim, pastor, nós falamos há pouco sobre entristecer, né, o Espírito Santo. E a minha pergunta é se entristecer o Espírito Santo pode ser considerado um pecado contra o Espírito Santo. Muito bem, vamos ler o texto do pecado contra o Espírito Santo? Vamos lá. Está em Mateus, capítulo 12, Mateus capítulo 12, aqui a partir do versículo 31. Diz assim, olha, Mateus capítulo 12, a partir do versículo 31. Se você tiver a Bíblia aí em casa, também acompanhe. Por esse motivo eu digo a vocês,
todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Veja, Lísia, o pecado contra o Espírito Santo, ele é um pecado recorrente, uma resistência recorrente ao Espírito Santo. Então, quem entristece o Espírito Santo uma vez, não cometeu o pecado do Espírito Santo ainda. Mas como é que acontece? A pessoa entristece uma vez, ou seja, rejeita o Espírito Santo uma vez, depois rejeita uma segunda vez, rejeita uma terceira, e à medida que a pessoa vai rejeitando o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo vai ficando menos audível para ela. O apóstolo Paulo tem uma figura interessante, ele fala de uma mente cauterizada, que a gente poderia falar aqui também numa linguagem talvez mais comum, encaliçada, né? A gente vai criando um calo na nossa mente a ponto de a gente não conseguir mais ouvir o Espírito Santo. E aí, depois de recorrentes rejeições do Espírito Santo, aí a gente comete o pecado finalmente quando a gente para de ouvir a voz dele. Mas entristecer uma vez não, porque a gente pode se arrepender daquilo e aí voltar a ter uma harmonia com o Espírito Santo. Ok? Vamos lá. Agora, uma pergunta: que promessa fez Jesus aos discípulos antes de voltar ao céu? João 14,16. Olha o que diz esse texto. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, essa foi uma promessa de Jesus para os discípulos quando ele começa a se despedir. Se você olhar o capítulo 14 de João, abre aí tua Bíblia. Você tem uma Bíblia em casa aí? Abre a sua Bíblia só para você conferir uma coisa aqui, ó. Se você confere, o capítulo 13 de João é o capítulo que acontece o lava-pés. Então, Jesus aqui começa a se despedir dos seus discípulos. No capítulo 14 já tem aquele texto clássico, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, aí, versículo 1. Então, Jesus está começando a se despedir. E os discípulos estão, como diz aqui o versículo 1 do capítulo 14, com o coração em turbulência. E como é que Jesus faz para acalmar o coração dos discípulos? Jesus promete outro Consolador. E essa expressão, outro Consolador, é uma expressão muito, muito importante, porque a palavra Consolador é a palavra Parácletos, que quer dizer aquele que está ao lado. Ou seja, quem viria estaria ao lado das pessoas, ao lado dos discípulos, ao lado de todos nós. Agora, a grande pergunta é, esse outro Consolador que viria, que é uma referência ao Espírito Santo, ele é outro porque ele é diferente de Jesus? Ele é outro porque ele tem outra natureza? Ou ele é outro só numericamente? Você entende a diferença? Ele é outro só porque é outra pessoa? Ou ele é outro porque é completamente diferente de Cristo? Vamos entender uma coisa aqui, ó. Em grego, tem duas palavras para outro, que são as palavras alós e heteros. Alós é outro da mesma espécie. E heteros é outro de espécie diferente. Vou trazer aqui uma ilustração para ficar mais claro. Olha aqui. Alós seria outro igual. Ali, ó, nós temos duas canetas iguais, tá bom? Então, uma caneta, outra caneta, mas as duas são iguaizinhas. Heteros seria assim, ó, um lápis bem maior, bem mais espesso e um lápis mais fininho. Eles são heteros, é outro diferente. Que palavra vocês acham que Jesus usou para o Espírito Santo? Alós ou heteros? Ele usou alós. Alós, outro igual. Né? Então, quando Jesus diz, eu vou preparar lugar, como está em João 14, 3 ou 2, ele diz, eu vou preparar lugar. Mas no mesmo capítulo ele diz, eu vou enviar o alós parácletos. Olha a gente falando grego aqui na nossa... literalmente falando grego, né? Ele vai enviar o alós parácletos, ou seja, o outro Consolador, mas é outro da mesma espécie. Todas as características divinas que estavam em Jesus também estão no Espírito Santo. O Espírito Santo é tão Deus quanto Jesus
e quanto o Pai. Você entende isso? Isso aqui é muito importante da gente entender, para que a gente não ache que o Espírito Santo é um Deus menor, o Espírito Santo é um Deus menos importante, o Espírito Santo é um Deus de segunda categoria. Não existe isso na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são igualmente Deus. Igualmente Deus. Você deve olhar para mim e dizer assim, pastor, isso é muito complicado de se entender. Mas como é que 3 são 1 são 3? Tem até uma musiquinha da tia Cecel, não sei se você já escutou, que ela fica cantando, mas como é que 1 são 3 e 3 são 1? Bem, eu concordo com você que é difícil de entender. Mas a gente não precisa entender completamente para aceitar. A Bíblia diz que é assim, e quando a Bíblia diz, o que é que a gente faz? A gente aceita, é isso mesmo, Julimar. A Bíblia falou, a gente aceita, mesmo que a gente não entenda tudo. E você quer ver como tem muita coisa que a gente não entende e mesmo assim a gente não rejeita? Você deve ter um celular, não tem, G? Você tem um celular aí. Pega o microfone, eu vou lhe fazer uma pergunta. Sim. Você consegue me explicar como é que tecnicamente funciona quando você digita os números e outra pessoa que está num outro estado do Brasil atende a ligação? Você consegue me explicar tecnicamente o que acontece entre os 2 celulares? Não. Eu Só também que não. existe uma ligação. Eu não consigo explicar. Mas a gente rejeita o telefone por causa disso? Não. A gente continua usando, mesmo sem entender. Bem, o Espírito Santo, a Trindade, a natureza de Deus, realmente a gente não consegue entender de maneira completa. Mas mesmo assim a gente aceita. Por quê? Porque a Bíblia diz que é assim e a gente tem muitos benefícios quando a gente aceita. Então, o Espírito Santo é alós paráclitos, outro consolador. E eu queria, antes de avançar aqui, só destacar a palavra paráclitos. Você já parou para pensar que o Espírito Santo é aquele que está ao lado, aquele que nos acompanha, aquele que vai no caminho conosco? É por isso que Jesus disse que nós nunca estaremos sós. Você não está só. Eu não sei se você aí em casa já esteve dentro do seu quarto chorando, porque estava angustiado. Talvez você esteja fazendo isso agora. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você está no hospital me assistindo? Você não está sozinho, não está sozinha. O Paráclitos está com você, aquele que está ao lado. O Espírito Santo está conosco e isso é muito confortador, não é? A gente nunca está sozinho. O Espírito Santo, portanto, é o substituto de Cristo aqui na Terra. Cristo foi e então o Espírito Santo foi enviado. E tem uma coisa nos eventos históricos que eu acho que é importante a gente perceber. Quanto tempo depois, a Julimar, acho que ela falou isso no outro programa, 40 dias, ou foi fora do ar que você me falou, não sei. Jesus passou 40 dias aqui na Terra depois que ele ressuscitou, certo? E aí, com 40 dias, ele vai, ascende aos céus e 10 dias depois da sua ascensão, o Espírito Santo cai, não é isso? No Pentecostes. Isso tem toda uma simbologia do santuário, né? Por quê? Porque entre a Páscoa, a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes tinha quantos dias? 50 dias. Então veja que Jesus e o Espírito Santo, eles cumprem na sua vinda à Terra aqueles rituais do santuário do Antigo Testamento, que era para isso que os rituais existiam, para apontar para Jesus. Então, Jesus morre, é a Páscoa, e aí ele ressuscita, e depois de 50 dias, o Espírito Santo cai sobre os discípulos, cumprindo exatamente o que estava descrito, o que estava exposto no santuário. A Bíblia é um livro muito bonito, muito lindo de se estudar, não é? Ele é o substituto de Cristo aqui na Terra. E como Jesus se referiu ao Espírito Santo e à sua obra? Ainda João, capítulo 16 agora, versículo 13, diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Esse texto aqui daria para a gente passar o nosso programa inteiro só para analisar esse texto, porque aqui tem partes importantes. Primeiro, o Espírito Santo é chamado de Espírito da verdade. Então, ninguém que trabalhe com a mentira pode dizer que está sendo usado pelo Espírito Santo.
tá? Se você, por acaso, conhece alguém que diz que tem o Espírito Santo, mas trabalha com coisas que não são a verdade, a Bíblia, porque Jesus falou que a palavra é a verdade, essa pessoa não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade e ele guia a toda a verdade. É o Espírito Santo que vai nos conduzindo para a gente ir conhecendo cada vez mais a palavra de Deus. E ele falará por si mesmo, ou ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E aqui há uma descrição do processo de inspiração, porque o Espírito Santo ele foi o responsável por passar essa ideia para o profeta bíblico e cuidar para que o profeta bíblico escrevesse na Bíblia exatamente aquilo que ele gostaria que fosse escrito. A Bíblia está na linguagem humana, sim, mas o Espírito Santo estava em todo o processo, desde a inspiração do profeta até a escrita, ele estava cuidando para que nesse livro ficassem registrados todas as palavras que seriam importantes para a nossa salvação. O Espírito Santo, portanto, ele nos guia a toda a verdade. No discurso de despedida de Jesus, por 8 vezes a palavra espírito, ou pneuma, do grego, vem acompanhada de pronomes masculinos. E olha, isso aqui é interessante, quando usado em conexão com o Espírito Santo. Outros escritores bíblicos também se referem ao Espírito Santo usando o masculino ele, e não isso. Por que isso aqui é importante? Porque se a Bíblia tivesse usado a palavra isso antes do Espírito Santo, poderíamos dizer que ele era uma coisa, uma força, uma energia. Mas há um pronome definido aqui, ele. É o pronome que nós usamos para falar, por exemplo, do Sérgio. Ele está aqui conosco no cenário. Então, é uma pessoa, é um artigo definido. Então, o Espírito Santo na Bíblia, especialmente aqui no discurso de Cristo, de despedida, a partir de João 14, mas em todos os textos sobre o Espírito Santo, sempre é usado um artigo definido, ele, ou o Espírito Santo, para indicar que ele é uma pessoa e não uma força ou algo do tipo. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E aqui tem mais um aspecto do caráter do Espírito Santo, da personalidade. Em Atos, capítulo 13, o Espírito Santo queria enviar Paulo e Barnabé para uma obra missionária. E veja o que o texto diz. Disse o Espírito Santo. E aí o que o Espírito Santo diz? Separai-me. Ou seja, eu quero esses dois. Separai para mim Paulo e Barnabé, ou Saulo e Barnabé, e eu tenho uma obra para eles. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que estão no cenário. Deus tem uma obra para você. Eu não sei se você já descobriu qual é a obra que Deus tem para você, mas Ele tem uma obra para você. O Espírito Santo separa obras para cada um de nós. E embora às vezes a gente fique confuso assim, eu não estou falando de profissão, tá? Não é assim, o Espírito Santo quer que você seja dentista, o Espírito Santo quer que você seja professor. Não é isso que eu estou falando. Nós podemos escolher nossa profissão, mas há uma obra acima da profissão, que é a obra de anunciar a verdade de Deus e de viver a verdade de Deus. E o Espírito Santo tem essa obra para você também. A obra do Espírito Santo na sua vida é para que você conheça a verdade como você está conhecendo agora, mas mais do que isso, que você viva a verdade. Você tem vivido o que a Bíblia apresenta para você? Você tem vivido o que o Espírito Santo tem revelado para você aqui na palavra? Você precisa pensar nisso, tá? Porque o Espírito Santo tem uma obra para a gente. Se não aceitarmos o Espírito Santo como uma pessoa divina, será mais fácil fechar o coração e ignorá-lo. Eu já falei isso aqui, mas eu vou enfatizar de novo. Se a gente rejeita o Espírito Santo como uma pessoa, a gente não quer se relacionar com ele, ou fica mais difícil. Porque imagine se eu disser para você assim, olha, o Espírito Santo é só uma influência de Deus, o Pai. Bem, se ele é só uma influência, então eu vou me relacionar com o Pai e não com o Espírito Santo, porque eu vou estar me relacionando com a influência dele só, e isso não tem sentido.
quando a gente não aceita que o Espírito Santo é uma pessoa, nós estamos abrindo uma brecha para rejeitar o Espírito Santo. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. É obra do inimigo de Deus nos convencer que o Espírito Santo não é uma pessoa. Sabe por quê? Porque se nós pensamos que o Espírito Santo não é uma pessoa, nós não vamos em busca dele. E você viu comigo hoje, e você já viu ao longo dos outros programas, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como diz o próprio apóstolo João lá no seu Evangelho. O Espírito Santo nos guia para a verdade. Ora, se eu não aceito o Espírito Santo, então eu não sou convencido do pecado, da justiça e do juízo. Se eu não aceito o Espírito Santo, eu não sou guiado à verdade. E sabe qual é a consequência disso? É a perdição. Vocês veem como isso é sério? As pessoas que dizem assim, o Espírito Santo não é uma pessoa, não é um ser pessoal, eles estão perdendo o contato com aquele que vai levá-los à salvação. E é por isso que a gente está aqui, ao longo dessa série sobre o Espírito Santo, várias vezes enfatizando, relacione-se com o Espírito Santo. Viva com o Espírito Santo, para que você possa encontrar a verdade, você possa viver a verdade. Ele é uma pessoa. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. E a gente só tem intimidade com o ser pessoal. Sabe, eu acho que esse é o momento, depois que a gente já estudou a palavra de Deus, que a gente leu a Bíblia, esse é o momento de uma decisão pessoal. É o momento de você colocar a mão na consciência e dizer assim, puxa, eu entendi que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele tem personalidade, que ele tem vontade, que ele tem inteligência, que ele tem propósitos para a nossa vida, mas eu ainda não tenho me relacionado com o Espírito Santo. Então, é hora de você decidir que vai se relacionar com o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo tem todo o interesse de estar ao nosso lado, sabe? Quem atrapalha esse processo somos nós. Eu fico pensando assim, em Deus nos oferecendo um presente e a gente rejeitando o presente. Porque o Espírito Santo é um presente que Jesus nos deu quando ele foi para o céu. Nós vamos ouvir uma música agora, o Dilson e a Débora vão cantar. E novamente eu te falo, enquanto eles cantam, é hora de você refletir na sua vida e decidir que a partir de agora você vai se relacionar intimamente com o Espírito de Deus. Ouça essa música aí. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Para onde eu irei? Para onde posso
Espírito Santo, vem me levar às águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui. Para onde eu irei? Para onde posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar às águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar às águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. As águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui. Você sabe por que que a gente pode falar essas coisas para o Espírito Santo? Por que que a gente pode cantar essas coisas para o Espírito Santo? É porque ele é uma pessoa. Ele tem personalidade. E como pessoa da Trindade, ele está interessado na nossa salvação. Eu fico pensando que alguém que está me assistindo agora pode já não achar que tem mais jeito para a sua vida. Talvez você esteja envolvido com drogas, envolvido com uma vida de crime, ou mesmo você está vivendo uma vida fora do seu casamento, enfim, você está vivendo uma vida completamente longe daquilo que Deus estabeleceu para você. O Espírito Santo, o Deus nos bastidores, Ele quer trazer você de volta. Trazer você de volta. Você não foi longe demais. Ainda tem jeito para a sua vida.
ainda há conserto para a sua vida espiritual. A única coisa que você precisa fazer é, nesse momento, abrir seu coração para Deus e deixar Ele agir. E eu vou orar por isso agora, para que Ele faça isso na sua vida e na minha. Senhor Deus, querido Espírito Santo, nós queremos ter intimidade contigo, a tal ponto, Senhor, do Senhor entrar na nossa vida e fazer as modificações que precisam ser feitas. Nesse momento, Senhor, nós autorizamos que o Senhor retire da nossa vida o que precisa ser retirado e coloque o que precisa ser colocado. Nós autorizamos o Teu agir em nós. Em nome de Jesus fazemos isso. Amém, Senhor. Obrigado a vocês por mais uma semana aqui juntos. E você que está aí, a gente se vê na semana que vem, tá certo? Tem mais estudos sobre o Espírito Santo. Você sabe, esse programa vai lá para o NT Play e a gente se encontra por lá também. Grande abraço.